Parábolas de Jesus, capítulo 8. O maior tesouro. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Nos tempos antigos era comum esconderem os homens seus tesouros na terra. Pilhagens e roubos eram frequentes. E cada vez que havia mudança no governo, os que possuíam muitas propriedades estavam sujeitos a serem taxados com pesados tributos. Além disso, a terra estava em constante perigo pela invasão de hordas de salteadores. Por isso os ricos procuravam preservar seus tesouros escondendo-os, e a terra era tida como esconderijo seguro. Mas o local era muitas vezes esquecido. A morte podia chamar o possuidor, e prisão ou desterro podiam separá-lo de suas riquezas, e o tesouro, para cuja conservação tomara tais preocupações, ficava para o feliz descobridor. No tempo de Cristo, não era invulgar descobrirem-se em terras abandonadas moedas velhas e ornamentos de ouro e prata. Um homem arrenda um terreno para o cultivar, e lavrando os bois o solo, é desenterrado um tesouro oculto. Descobrindo o homem esse tesouro, vê que uma fortuna está ao seu alcance. Repondo o ouro no esconderijo, volta para casa, vende tudo quanto tem para adquirir o campo que encerra o tesouro. Sua família e vizinhos pensam que está agindo como um insensato. Contemplando o campo, não vê valor algum na terra abandonada. Mas o homem sabe o que faz, e quando o campo lhe pertence, investiga cada porção do mesmo, para achar o tesouro de que se apossou. Esta parábola ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo. O descobridor do tesouro no campo estava disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Assim também o descobridor do tesouro celestial não terá nenhum trabalho por demasiado grande, nem sacrifício algum por demasiado custoso para obter os tesouros da verdade. Na parábola, o campo que encerra o tesouro representa as Sagradas Escrituras, e o Evangelho é o tesouro. A própria terra não está tão permeada de veios auríferos, nem tão cheia de preciosidades como a palavra de Deus. Disse que os tesouros do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder, o mistério do plano da redenção não são perseguidos por aqueles que são sábios em seu próprio conceito, e ensoberbecidos pelos ensinos de uma filosofia vã. Muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Um homem poderia passar sobre o lugar onde o tesouro está escondido. Grandemente necessitado, poderia sentar-se e descansar ao pé de uma árvore sem saber das riquezas ocultas sob suas raízes. Assim era com os judeus. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o sinete do céu, fora instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram veladas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não reconheceram aquele a quem apontavam todos estes símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus. Mas as tradições transmitidas de geração a geração e as interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo o conhecimento foi-lhes descerrado, mas não o sabiam. Deus não encobre sua verdade aos homens. Por seu próprio procedimento, escurecem-na eles mesmos. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical da vida. Viram que, se recebessem a Cristo, precisariam renunciar às suas acariciadas máximas e tradições, suas práticas egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício. Por isso não reconheciam a evidência mais concludente que Deus podia dar para afirmar a fé em Cristo. Professavam crer no Velho Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho nele contido concernente à vida e ao caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões pré-concebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles. Mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia outorgar.
Até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. João capítulo 12, verso 42. Estavam convictos, criam que Jesus era o Filho de Deus, mas confessá-lo não estava em harmonia com seus desejos ambiciosos. Não possuíam a fé que lhes asseguraria o tesouro celeste. Atentavam para os tesouros terrestres. E hoje os homens procuram ansiosamente tesouros terrenos, têm a mente imbuída de pensamentos egoístas e ambiciosos. Para ganharem riquezas, honra e poder, colocam as máximas, tradições e requisitos de homens acima dos de Deus. Para ele, os tesouros de sua palavra estão encobertos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. O Salvador viu que os homens estavam empenhados em adquirir riquezas e perdiam de vista as realidades eternas. Empreendeu corrigir esse mal. Procurou quebrar o encanto fascinante que paralisava a alma. Elevando a voz, disse: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus capítulo 16, verso 26. Apresenta à humanidade decaída um mundo mais nobre, que haviam perdido de vista, para que contemplassem as realidades eternas. Leva-os ao limiar do infinito, resplandecente com a indescritível glória de Deus, e lhes mostra o seu tesouro. O valor desse tesouro supera o ouro e a prata. Não se pode comparar com as riquezas das minas terrestres. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o seu ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Jó capítulo 28, versos 14 a 18. Este é o tesouro que se acha nas Escrituras. A Bíblia é o grande compêndio de Deus, seu grande educador. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contido na Bíblia. Esquadrinhando a palavra de Deus, todo ramo de conhecimento pode ser encontrado. E, sobre tudo mais, encerra a ciência das ciências, a ciência da salvação. A Bíblia é a mina das riquezas inesgotáveis de Cristo. A verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e a ela obedecendo. Se, porém, é substituída por livros que não levam a Deus e ao reino do céu, a educação adquirida é uma perversão do nome. Há maravilhosas verdades na natureza. A terra, o mar e o céu estão cheios de verdade. São nossos mestres. A natureza proclama a sua voz em lições de sabedoria celestial e de verdade eterna. Mas o homem decaído não quer entender. O pecado obscureceu-lhe a visão e não pode por si mesmo interpretar a natureza sem sobrepô-la a Deus. Lições corretas não podem impressionar o espírito de quem rejeita a palavra de Deus. Os ensinamentos da natureza são tão pervertidos que afastam do Criador a mente. Por muitos, a sabedoria dos homens é considerada superior à do Divino Mestre. E o livro de Deus é julgado arcaico, anacrônico e desinteressante. Mas os que foram vivificados pelo Espírito Santo não consideram assim. Veem o inestimável tesouro e venderiam tudo para comprar o campo que o encerra. Em vez dos livros que contêm as suposições de grandes autores de fama, escolhem a palavra daquele que é o maior autor e o maior mestre que o mundo já conheceu, que deu sua vida por nós, para que por ele tenhamos a vida eterna. Satanás atua no espírito humano e leva-o a pensar que se pode alcançar o maravilhoso conhecimento à parte de Deus. Mediante a argumentação ilusória, induziu Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus e a substituírem-na por uma teoria que levou à desobediência.
Seus sofismas fazem hoje o mesmo que fizeram no Éden. Professores que permeiam suas lições de opiniões de escritores incrédulos implantam na mente dos jovens pensamentos que os arrastarão ao desprezo a Deus e à transgressão de sua lei. Poucos sabem do que estão fazendo. Mal reconhecem qual será a consequência de sua obra. Um estudante pode passar todos os graus da escola e colégios de hoje. Pode devotar todas as suas faculdades à aquisição de sabedoria. Mas, se não tiver o conhecimento de Deus, se não obedecer às leis que lhe regem o ser, aniquilar-se-á a si próprio. Por hábitos errôneos, perde o respeito próprio. Perde o domínio de si mesmo. Não pode ajuizar corretamente das coisas que mais intimamente com ele se relacionam. É negligente e desarrazoado no trato da inteligência e do corpo. Pela prática de hábitos incorretos, torna-se um náufrago. Não pode ter felicidade, pois sua negligência de cultivar princípios sãos e puros sujeita-o ao domínio de costumes que destroem a paz. Os anos de estudo exaustivo ficam perdidos, porque se arruinou a si próprio. Abusou de suas forças físicas e mentais, e o templo do corpo é uma ruína. Está aniquilado para esta vida e para a vindoura. Pensou alcançar um tesouro pela aquisição de conhecimentos terrenos. Pondo, porém, de parte a Bíblia, sacrificou um tesouro digno de tudo mais. A palavra de Deus deve ser nosso estudo. Devemos instruir nossos filhos nas verdades nela encontradas. É um repositório inesgotável. Mas os homens deixam de achar esse tesouro, porque não o procuram até adquiri-lo. Muitos se contentam com uma suposição concernente à verdade. Dão-se por satisfeitos com uma investigação superficial, supondo ter tudo o que é essencial. Tomam o veredicto de outros pela verdade, sendo negligentes demais para empenhar-se em sincero e diligente labor, representado na palavra como escavar em busca do tesouro oculto. As invenções de homens, porém, não são somente indignas de confiança, como perigosas, porque colocam o homem onde Deus deveria estar. Põe os ditos de homens onde deveria estar um assim diz o Senhor. Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade, e têm significação mais profunda do que superficialmente aparentam. Todos os ditos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo Espírito Santo discernirão a preciosidade desses ditos. Discernirão as preciosas gemas da verdade, embora sejam tesouros encobertos. Teorias e especulações humanas jamais hão de conduzir à compreensão da palavra de Deus. Os que julgam entender de filosofia consideram suas interpretações necessárias para descerrar o tesouro do conhecimento e impedir que penetrem heresias na igreja. Mas foram justamente estas explanações que introduziram as falsas teorias e heresias. Os homens têm feito esforços desesperados para explicar textos considerados obscuros, mas muitas vezes seus esforços têm obscurecido ainda mais o que tentavam esclarecer. Os sacerdotes e fariseus professavam realizar grandes feitos como professores, sobrepondo a palavra de Deus às suas interpretações. Porém, Cristo deles disse: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Marcos capítulo 12, verso 24. Culpava-os de ensinar doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos capítulo 7, verso 7. Embora fossem os instrutores dos oráculos divinos, embora se supusesse que compreendiam sua palavra, não eram obradores da mesma. Satanás cegara-lhes os olhos para não verem sua verdadeira significação. Esta é a obra de muitos em nosso tempo. Muitas igrejas são culpadas deste pecado. Há o perigo, e grande, de os conceituados sábios de hoje repetirem a experiência dos mestres judeus. Interpretam falsamente os oráculos divinos, e almas são confundidas e envoltas em trevas, em consequência de uma concepção errônea da verdade divina. As Escrituras não necessitam ser lidas à basta luz da tradição ou especulação humanas. Podemos tão bem atear luz ao sol com um facho, como explicar as Escrituras por tradições ou fantasias humanas. A santa palavra de Deus não necessita do lusco-fusco dos archotes terrenos para tornar distintos os seus esplendores. Em si mesma é luz, a revelação da glória divina, e ao seu lado qualquer outra luz é mortiça.
Deve, porém, haver estudo sincero e exame minucioso. Percepções vivas e claras da verdade